É um assunto importante, um assunto específico, é uma novidade, podemos dizer assim. Nunca ninguém falou sobre isso na TV e a doutora Andressa traz em primeira mão você bonita. Bem-vinda! Obrigada. Ai, que linda que você está. Os cabelos... Sou de cacho Que hoje. linda! As meninas tá um arraso. perguntaram, obrigada para as meninas da maquiagem, Nossa, do acho que foi a penteado. Débora que fez, tá Foi impecável. lindo, ficou lindo, né? Combinou. Depois você pergunta, né, pro namorado se ele gostou. É legal a gente ver, né, as opiniões. Você tá sempre com o cabelo liso quando Aí perguntou, Dani, quer cacho? Eu falei, eu quero cacho hoje. Ficou linda. Ótimo, né? Doutora Andressa, a gente vai falar hoje sobre a dieta dos genes, sobre a relação genética, né, do nosso organismo, a parte genética, com a obesidade. Isso. Por que a gente pode dizer que esse assunto, então, é uma novidade aqui no Brasil? Porque, Carol, o que tem... Bom, eu trouxe porque começou a surgir nos Estados Unidos. Eu sempre falo assim, eu tento antecipar um pouquinho para nossa audiência, né? Claro. O que vem pipocando no mundo de novidade, né? E saíram muitas matérias recentes sobre dieta genética, sobre influência dos nossos genes no ganho de peso. Então, a ideia foi trazer para nossa audiência, para nosso público, para os meninos aqui do estúdio, né? Qual é a importância dos nossos genes? Afinal de contas, qual é o papel da genética nessa influência toda do ganho de peso? Então, talvez assim, a ideia é tentar explicar para todo mundo, afinal de contas, o que os nossos genes fazem, que fazem a gente ganhar peso? Será que a influência dos nossos genes, quando fala assim, mas a herança da minha família é tão importante assim que faz eu ganhar peso? Será que tem alguma coisa que depende de mim? Ou será que tudo é culpa da genética? E aí, para responder a essa e outras perguntas, e daqui a pouquinho... Uma brincadeira que a gente vai fazer no estúdio sempre, doutora Andressa. Sempre pensa em brincadeiras geniais. Daqui a pouquinho vamos chamar os meninos, hein? O pessoal aqui do estúdio vai participar e você aí de casa também. Vamos colocar então a nossa primeira imagem para responder uma primeira pergunta. Vamos lá. Vamos conhecer então genes e ganho de peso. Diga lá, doutora Andressa. Então vamos lá. Primeira coisa, o que são os genes, né, Carol? Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, todo mundo fala genética, família, herança familiar, o que são os genes, né? Então os genes, eles moram dentro da célula, numa região que a gente chama núcleo. Então, a gente tem a célula, a gente tem essa região bem central que se chama núcleo. E essa imagem que é bem conhecida, foi tema de abertura de novela. Verdade. Né? Lembra? O DNA, que todo mundo fala. O DNA é o material genético que a gente carrega. E eu trouxe a imagem para mostrar que é como se fosse um código de barras. Então, toda célula carrega um núcleo, quase toda célula, né? Não dá para dizer, não dá para a gente generalizar no nosso corpo, mas quase toda célula tem um núcleo, e dentro do núcleo a gente tem um material genético que é como se fosse um código de barras. Igual dos produtos que a gente encontra no supermercado. Perfeito. Entendi. E o que o código de barras conta pra gente? Informações, como se fosse uma bula de remédio, como se fosse uma receita de bolo, como se fosse um manual de um smartphone, de um computador. Então, na verdade, o material genético que a gente carrega, ele vai dar informações desde a cor dos olhos, da cor do cabelo, da consistência da minha pele, do grau de envelhecimento que a minha pele vai ter ao longo da vida, do risco de doença cardíaca que eu carrego. Então, é como se fosse um grande livro, uma enciclopédia, uma grande base de dados, os nossos genes carregam para dizer como é que eu vou me comportar, como é que você vai ser, o que diferencia cada um de nós. Olha que legal. Isso dizem os nossos genes. Então, tudo aquilo que é um ser humano, ele está codificado dentro desse lindo código genético que mora dentro de cada uma de nossas células. E esse termo ganho de peso também está nesse código de barras? Sim, aí é que os cientistas vêm se debruçando há muitos anos tentando entender, porque antigamente a gente tentava buscar só um gene responsável. A gente achava que não, que só tinha um gene, ou seja, que talvez só existia uma pequena região, um livro, uma página, um parágrafo desse código de barras que podia estar alterado e que falava assim, não, mas a Carol tem uma tendência de não ganhar peso, mas a Andressa pode ter tendência de ganhar peso e ela tem que comer bem menos porque ela luta contra essa tendência. E aí os cientistas passaram a entender que não, que o ganho de peso depende de uma ação de vários genes. Não de um só, não de apenas um código de barras. Um código de barras, Entendi. mas sim de vários códigos de barras, que é a nossa próximo slide. Bora pro próximo então, vamos lá, vamos entender tudo isso. E aí o que a gente fala é o seguinte, Carol, quando a gente monta
O Evair vai lá salvar a gente? Então vamos lá. Então o que que acontece? Quando a gente monta, quando a gente estuda os genes, Carol, o que que acontece? A gente vai ter os genes que vêm da mãe e os genes que vêm do pai. Tá. E aí, metade, a gente é composto por 46 cromossomos. Certo. O que que são os cromossomos? São genes enroladinhos que vão formar os cromossomos. Então, na verdade, quando a gente tem essa imagem na tela, a gente tem a imagem dos 46 pares de cromossomos, que na verdade, o que que são os cromossomos? São os genes bem enroladinhos, como se fossem novelinhos de lã. E aí, eles são enroladinhos, 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 e um cromossomo vem do pai e um cromossomo vem da mãe. Perfeito. E aí, os cientistas, eles começaram a procurar que talvez pudesse existir um gene com problema. E eles viram que, na verdade, que podiam existir genes espalhados por diversos cromossomos e isso poderia determinar a tendência ao ganho de peso. Então, entendi. quando a gente fala que a gente vai fazer uma leitura da pessoa, então, por exemplo, a Andressa, o que que eu sou? Eu sou metade de material genético da minha mãe e metade de material genético do meu pai. Tá. Então, eu tenho um cromossomo que veio do meu pai e um cromossomo que veio da minha mãe. Uma herança genética do Do pai pai e uma herança genética da minha mãe. Todas as células, todas têm isso. Exatamente, todas têm isso escrito e todas têm genes que vêm do pai e genes que vêm da mãe. Só que a combinação, ela é sempre em duplinha, porque os genes, eles se manifestam sempre em duplinhas. A leitura deles, a informação sempre é em parzinho. Entendi. A leitura deles é em parzinho. Então, o que que acontece? A informação é dada em dupla. Tá. Só que essa informação dada em dupla veio uma da mãe e uma veio do pai. E como o indivíduo, então, vai ter a terceira resposta, que é a dele única? A dele única é uma mistura dessa resposta que veio da mãe e veio do pai. Então, pode pegar, por exemplo, uma herança genética cheia de alergias do pai e uma tendência de ganho de peso da mãe. Perfeito, pode. Só que isso pode estar localizado em genes diferentes, em cromossomos diferentes. Entendi. E aí foi estudado que um dos principais genes associados ao ganho de peso, ele está no cromossomo 15. Ah, nossa, já descobriram isso, Já então? descobriram isso, que é o gene chamado FTO, que é o gene de massa gorda e obesidade. E aí foi visto que nesse gene que está localizado no cromossomo 15, e aí é que tá, o gene ele vem, um gene um pedaço do pai e um gene um pedaço da mãe. Certo. E aí é nesse gene que pode estar um parágrafo com alterações. Mas, pra gente fazer essa leitura... Vamos pro próximo slide? Vamos sim. Vamos pro próximo slide. E aguardem que eu ainda não vou contar essa experiência que a gente vai fazer ao vivo daqui a pouquinho. Próximo slide. Doutora Andressa, você comentou, então, que a genética está envolvida. Isso já está descoberto, não é mito. Não é mito. Não adianta também botar a sua culpa na genética. Exato. Por quê? Existem outras coisas que envolvem esse ganho de peso? E sim, exatamente. Aí o que que acontece, Carol? Aí baseado nesse estudo de que a gente tinha vários genes determinando o ganho de peso, os cientistas falaram assim, então a gente vai fazer o seguinte, então são só os genes. E eles passaram a estudar pessoas que tinham alteração nesses genes. Tá. E eles pegaram assim, milhões de pessoas que tinham alteração nesses genes e viram que tinham pessoas que tinham esse gene bastante alterado, o parágrafo dizendo assim, esta pessoa tem tendência ao ganho de peso, e a pessoa era magra. E aí? E aí, a gente começou a ver que o ganho de peso não é devido somente à alteração genética, mas sim a outras alterações. E aí, a gente tem estudado há muito tempo que a obesidade, ela é uma doença que a gente fala que ela é multifatorial. Entendi. E o que é uma doença multifatorial? É uma doença que não é devida a uma única causa. Então, vamos lá. Uma gripe é causada por um vírus. Perfeito. Tá. Uma pneumonia, ela é causada por uma bactéria. Ela tem uma única causa. Isso. Já o ganho de peso, ele pode ser causado por um gene? Não. Ele pode ser causado só pelo excesso de alimentação? Não. Ele pode ser causado apenas pelo sedentarismo? Não. Ele é um conjunto de várias causas. Por isso que ainda não existe um único remédio que cure. Perfeito. Existem condições que auxiliam
e melhoram, mas não cura, como, por exemplo, um antibiótico para uma bactéria. Exato. É isso. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Existe pílula mágica para tratar ganho de peso? Não. Não existe. Existem auxiliadores Exatamente. e mecanismos. Exatamente. Por quê? Porque existem várias causas para o ganho de peso. Olha que interessante. Mas vamos fazer o seguinte, a gente sabe que também uma delas é comer mais do que o devido. Sim, faz parte desse Faz quebra-cabeça. Alimentos. Faz Espere, parte. porque o quebra-cabeça tá aqui. Faz parte. Vamos colocar uma perguntinha na tela? Vamos sim, Vamos ver quem sim. escreveu pra gente. Olha ela. Ai, adoro essa foto dela. Dai, um beijo pra você. Existe algum exame genético que revela o futuro do nosso corpo? A gente vai contar daqui a pouquinho. Vamos então para o nosso próximo slide, porque a Dai foi na mosca. E meu diretor escolheu também a pergunta da mosca, né? Que ao final é a chave para todo o nosso papo, para toda a nossa pauta de hoje. Vamos pro próximo. E aí, doutora Andressa, paramos naquela parte que a gente ia falar dos outros fatores que também estão envolvendo o ganho de peso. Bom, eu trouxe um dos genes que mais tem sido estudado para a obesidade. Esse eu trouxe mais de novidade mesmo para o nosso público, Legal. tá, Carol? Nunca ninguém falou sobre isso na TV, né? Isso eu espero que ninguém tenha falado. Não, nunca falou. Aqui no Brasil, não. Eu espero que não. Então, assim, o que é o gene FTO? O gene FTO é um gene que tem sido super pesquisado atualmente, é um gene que indica tendência de ganho de peso. E existem sim, já vou adiantar um pouquinho a pergunta, existem sim alguns testes genéticos que indicam algumas pequenas tendências a gente não chama de mutação, a gente chama de polimorfismo. Polimorfismo é quando existe uma pequena modificação nesse parágrafo desse gene. Quando a gente fala de gene, a gente tem que entender que ele é como se fosse mesmo um código de barras, ele tem uma leitura. Nessa leitura, muitas vezes, as letrinhas, elas podem vir embaralhadas. E quando esse embaralhamento, ele é muito grave, muito raro, a gente chama de mutação. E quando ele é mais comum na população, a gente chama de polimorfismo. E ele pode indicar uma tendência. E esse embaralhamento mais comum e mais frequente na população são esses três aqui. E esses três que são mais estudados, eles indicam tendências de ganho de peso. Olha que legal. Então é como muito se legal. O númerozinho desse código de barras fosse este. Exato. E ele indica a troquinha. Porque eles são letrinhas na sequência. Lembra que a gente tinha na abertura da novela bem antiga que fazia assim A, T, C, G? Sim. Então, as letrinhas, elas vão seguindo uma sequência. Quando tem uma troca de uma letrinha pela outra, quando forma a leitura desse gene, ele pode sair de forma incorreta. Quando essa leitura ela é muito rara, a gente chama de mutação. Quando ela não é tão rara, a gente chama de polimorfismo. Que é uma tendência de uma população. A gente lê como se fosse uma tendência. Perfeito. E aí, quando a gente identifica essa tendência no código genético de uma pessoa, a gente consegue identificar tendências para determinadas doenças. Entendi. Então, hoje, quando a gente fala no futuro do estudo da genética, a gente hoje estuda, além de mutações, Carol, a gente estuda hoje polimorfismos. Então, assim, até para não ficar muito técnico, o que é legal o pessoal de casa entender que algumas coisas não são encaradas como mutações porque são raras, mas os polimorfismos estão presentes na população. Eles estão presentes na população e eles indicam algumas coisas. Por exemplo, por que algumas pessoas que são diabéticas têm mais chance de ter problemas na retina e outras pessoas que são diabéticas não? Por causa disso. Por causa de alguns polimorfismos. Por que algumas pessoas que mesmo tendo ganho de peso, elas não ganham tanto peso e por que outras pessoas ganham bastantão? Então, na verdade, esse estudo dos polimorfismos tem respondido muitas dúvidas nossas na ciência. É muito legal isso, Muito legal. Tem mais um depois desse ou a gente já vai para nossa brincadeira? Eu acho que a gente pode ir para nossa brincadeira. Então vamos colocar Carol. mais uma perguntinha, diretora, é isso? Então mais uma perguntinha na tela. Chegaram várias, tá bombando. Um beijo para o Alessandro, Alessandro da Lívia. Gostei disso, arrasou. É isso mesmo, é seu, ninguém tasca, é isso mesmo. Carol, em caso de pais obesos, mesmo malhando, comendo bem e fazendo tudo certo, corro o risco de ser obesa? Beijos, Lívia. Lívia, doutora Andressa pode responder. Diga lá.
Então, Lívia, nós vamos lá pro quebra-cabeça para poder te explicar que genética não é destino. Não é destino? Genética não é destino. Então venha pra cá, doutora Andressa. Vamos responder a perguntinha da Lívia com a nossa brincadeira aqui no estúdio. Então fica ligada, Lívia. Vamos chamar alguém pra vir pegar um? Vamos lá. Vamos lá. Camilinha, por favor. Venha hoje, vai. Luz na passarela. Isso. É Camilinha que está hoje no ponto. Depois ela quer me matar, vocês estão entendendo? Só retire um. Puxa não um, fica cara. vermelha. Puxa Só retire um. Minhas meninas que eu amo. O que tá escrito? Olha aqui, olha o que logo que a Camila puxou. Olha o que você tirou. Gene FTO. Obrigada, Camilinha. O gene FTO. A gente segura na mão mesmo, Carol. Isso, eu acho que ele fica um pouquinho Ele fica um assim. pouquinho. Pronto. Ela tirou, então, isso aqui é o nosso corpo. É o nosso corpo. A nossa... Esse é o nosso código de barras. Esse é o nosso código. Na verdade, Carol, a ideia de trazer o quebra-cabeça é para mostrar que a obesidade ela é uma doença multifatorial, como se fosse um quebra-cabeça. Então, por isso que é difícil. Por isso que é difícil, porque são várias pecinhas que vão compor o nosso risco de obesidade pessoal. Tá. Então, quando a Camila veio aqui e pegou essa pecinha, que é o nosso gene FTO, a gente tem que entender que não é porque você ou eu temos o gene FTO, não é porque a Lívia, né? Não é porque a Lívia tem o gene FTO que está determinado que ela vai ser obesa. Gene não é destino. Ela pode ter o polimorfismo do gene FTO, mas ela pode ter outras pecinhas do quebra-cabeça que vão estar ausentes. E aí, já te pergunto, então, vou tirar mais uma para te fazer essa pergunta. Puxa aí. Vou puxar essa, então, tá? Essa daqui, atividade, gente, é brincadeira que eu tirei atividade física. Eu falo, me persegue. Quando a gente gosta de uma coisa, persegue. Olha lá, atividade física. Doutora Andressa, me explica mais uma coisa, então. Vamos tirar só mais uma, então, para a doutora Andressa explicar a chave da nossa pauta. Carica, quer vir? Não pode? Não pode, eu vou tirar ele da câmera. Trocinho, vem. O diretor já falou que é você, vem. Trocinho, escolhe um, Trocinho. O povo adora você. Depois que você dançou, você ficou mais famoso. Escolhe lá, Trocinho. Aí. Isto. Conseguiu. Balanço Perfeito. energético. Balanço energético. Obrigada, Trocinho. Arrasou. Doutora Andressa, antes de você, então, unir essas peças, te pergunto. O que vai comandar um paciente, então, para que ele consiga... emagrecer, mesmo que ele tenha uma genética do pai e da mãe, que no caso da Lívia ela conta que é dos dois, né? Então, possivelmente ela tem isso em gene, porque veio dos dois lados, a chance dela aumentou. Ela tem. O que vai definir é a maioria das outras peças estarem em ordem? Exatamente. O que define uma doença multifatorial é a harmonia, Carol. É o encaixe dessas peças. Tá. Então, é o que a gente tem. É o balanço energético que tem que estar correto, é o que ela está comendo versus o que ela está gastando. Tá. Atividade física, é a quantidade de carboidratos que ela está comendo por dia, a qualidade da alimentação dela. Tá. É a qualidade dos hormônios dela, ou seja, se ela tem algum desequilíbrio hormonal ou não, se a tireoide dela tá ok, se o nível de cortisol dela tá ok. Então, na verdade, o que vai determinar é um conjunto de pecinhas que vão se encaixando entre si, que vão determinar se essa pessoa vai estar em risco ou não para o ganho de peso. A ideia da pauta é trazer que não é apenas um gene, não é apenas um conjunto de genes, mas sim um conjunto de pecinhas como atividade física, como dieta, como hábitos saudáveis que vão determinar uma doença que a gente chama que é multifatorial. Então, digamos que ela tem ela tem aí uma desvantagem perante uma outra pessoa que não tem um FTO. Ela tem uma pecinha, tá aí. Ela tem uma pecinha nela. Pode ser que, por exemplo, você não tem ou eu não tenho. Exato. Então, ela tem uma desvantagem. Porém, é o que ela diz na pergunta, se ela fizer tudo correto e outras peças estiverem em ordem, ela não vai ser obesa. Perfeito. Vamos fechar? Tem que fechar, né, diretor? Mas nós vamos fechar com uma coisa muito importante. Como foi perguntado aqui pela Dai a respeito de como isso é feito. Doutora Andressa, esclareça então ao público. Como é feito fora do Brasil e o que nós temos hoje no Brasil para que as pessoas saibam. Não é essa, é a outra, é a da Dai.
que ela pergunta... É a primeira pergunta que a gente recebeu na pauta. Se é possível... Tá aí, ó. Se existe algum exame genético que revela o futuro do nosso corpo. Vamos lá para esclarecer para o público agora, para o grande público, o que já existe no Brasil. Então, assim, a gente tem hoje em dia, começando aqui no país, alguns testes genéticos disponíveis para a gente avaliar alguns polimorfismos relacionados ao nosso risco de ganho de peso. Tá. São testes ainda que são um pouco mais caros, eles não estão disponíveis ainda para a gente utilizar em grande escala. E na rede pública também E na não. rede pública a gente também não tem acesso, mas em alguns casos muito específicos, que o paciente tem muito grande dificuldade de ganho de peso, existe a possibilidade sim da gente estudar esse paciente, mas com um custo ainda um pouco elevado. E a gente consegue sim, em determinados casos, com avaliação médica, eu paro e falo assim, olha, esse paciente eu acho sim que a gente tem indicação de procurar alguma causa genética para esse paciente. Então vai muito também do feeling desse médico, Perfeito, de avaliar perfeito. e conhecer o seu paciente. E você se lembra o que eu disse no início da nossa pauta? Que você precisa se conhecer. Que a gente precisa se conhecer. Fecha os olhos, coloca a mão na consciência e pensa. Quando eu como tal coisa, no dia seguinte, o que acontece? Eu fico mais inchada? Eu fico mais sequinha? Eu fico mais bem-humorada? Eu engordo? Eu subo na balança e tá lá mais peso? Vamos parar para fazer essa análise. Porque essa análise feita por nós, com certeza mais da metade do caminho que pode ser feito hoje pela medicina. Monte o seu quebra-cabeça. Monte o seu quebra-cabeça. Monte o seu quebra-cabeça. É isso aí, doutora Andressa. Parabéns mais uma vez. Linda pauta. E só para fechar, né? Fora do Brasil isso já é feito há algum tempo. Sim. E já deve ter um custo também bem menor. Sim. Então, vale aí pesquisar, conversar com o seu médico e se conhecer. Eu acho que esse aí é o fechamento do nosso tema de hoje. Obrigada. Com certeza. Sempre linda, sempre inteligente, sempre explicando muito bem e sempre muito criativa. Diretor? Ele tá te mandando beijo. Quem quiser saber mais, doutora Andressa vai colocar isso em texto, vai estar lá, vocês podem segui-la no Facebook, Endocrinologia em Dia, ou no Insta, @Endocrinologia em Dia. Lembrando que doutora Andressa Heimbicher Soares é endocrinologista. Por isso, a gente consegue abordar alguns temas por uma visão de uma endócrina. Isso é muito legal. A gente vai abordando com visões de profissionais diferentes. Eu achei impecável. Parabéns. Obrigada, arrasou Carol. no quebra-cabeça. Depois, tira uma foto do quebra-cabeça completo e coloca lá no seu Insta para o pessoal conhecer todas as peças. Um beijo. Beijo, Até a Carol, próxima. obrigada. Tá vendo que massa?